Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um Papo de Crente e hoje trazendo um assunto que pode ser bastante interessante para o discernimento e o entendimento de muitos aí. O que é a obra? O que de fato é a obra para Deus? O que de fato a Bíblia também fala e relaciona sobre isso? Qual é o seu ponto de vista sobre o que a Bíblia fala sobre obra e o que você pratica? Bom, vamos falar sobre esse e outros detalhes logo após a vinheta. Bom, irmãos, como o próprio título já diz, vamos aqui falar um pouquinho sobre o que é obra, uma parte religiosa, que aqui estamos ao lado do nosso irmão e pastor Givanildo Ferreira. Ele vai poder dizer muito sobre o que trata-se a obra no plano religioso, no meio congregacional, e vamos trazer uma vertente também sobre o que é a prática dessa obra em alguns pontos de vista entre nós dois. Eu vou passar a palavra agora nesse momento para que ele fale toda a parte do que você precisa saber do que a Bíblia descreve sobre o que é obra. Na visão de muitas pessoas, a obra de Deus é apenas você estar dentro da igreja exercendo algum cargo, algum ministério. Quando na verdade vai muito mais além do que essa expectativa. Dentro dessa expectativa, vamos perceber que existem muitas pessoas equivocadas nessa questão da obra de Deus ou fazer a obra de Deus. Eu já tive muitas experiências com muitos cristãos que diziam estar indo fazer a obra de Deus, indo pregar, indo cantar, indo dirigir um culto. Isso não é obra, não é? Quando na verdade não tem nada a ver com a obra de Deus. Sim. Jesus vai falar algo interessante à igreja que estava em Éfeso. Ele vai dizer: voltem ao primeiro amor e voltem a praticar as primeiras obras. É sabido que obras está atrelada a trabalho, a se dedicar ou a dedicação no reino de Deus. A obra de Deus, na verdade, é um conjunto de não apenas pregar, de não apenas você louvar, de não apenas estar na igreja, mas até fora da igreja você faz a obra de Deus. Ser misericordioso é fazer a obra de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo é fazer a obra de Deus. A obra de Deus não está atrelada apenas ao que acontece durante a liturgia do culto, não apenas dentro desse aspecto, mas a obra de Deus está literalmente ligada a uma condição de... Isso é porque não ensaio os assuntos. Você quer fazer isso. Mas é assim que funciona. Porque se você ensaiar, você vai criar argumentos em geral. Quando você fala por você, é o que você quer dizer que tem a base. Então não está apenas ligado ao ser um operário, um obreiro dentro da igreja. Você faz a obra de Deus de diversas formas. E dentre essas formas é justamente amar o seu próximo como a ti mesmo. É obedecer a Deus, é sempre estar disposto a amar, a perdoar, a abraçar, a acolher. Então é dentro desse aspecto. A obra de Deus é isso. É você ter a compaixão daquele que está necessitado, estender as mãos para aquele que está caído. Então, dentro desse contexto, a obra de Deus está relacionado a isso. E não apenas eu sou um pregador, eu sou um pastor, vou para o púlpito fazer a obra de Deus. A obra de Deus não está relacionada a isso. E precisamos ter uma certa maturidade para entender de fato sobre essa questão. Quando Jesus vai dizer para os cristãos que estavam em Éfeso, voltem ao primeiro amor e tornem a praticar as primeiras obras, era Jesus falando exatamente a condição em que eles estavam naquele momento, porque eles estavam fazendo de uma forma obrigada, porque quando não se tem a ponto, mais entende? Então Jesus está dizendo, vocês estão fazendo de qualquer jeito, então eu preciso de algo mais verdadeiro, de algo mais latente, de algo com amor. Então voltem ao primeiro amor, porque vocês voltando ao primeiro amor, vocês vão trabalhar para mim, por amor e com amor. Existem duas diferenças, com amor e por amor. Fazer a obra de Deus, na verdade, você precisa fazer com amor, tá? E por amor, não por interesse,
e não para se promover. Porque muita gente trabalha na igreja, faz a obra de Deus, não para agradar a Deus, mas para agradar o homem, para que o homem elogie, para que chame a atenção do homem, para que ele se promova naquela condição. Então, na verdade, não tem nada a ver com a obra de Deus. Bom, é óbvio que temos informações a mais também a ser acrescentada e aqui vai o meu ponto de vista. Eu tenho uma história de 28 anos a 29 anos na parte de levita. Eu fui músico de igreja e todas diziam que eu estava fazendo a obra de Deus. Eu vou falar um contraponto pessoal e um contraponto apessoal. Muita mentira. Falo por levitas. Primeiro que existe uma veemência. Quando não tira uma música ou não faz um trabalho correto, ele diz que Deus se agrada disso. E você não consegue fazer com que um músico se torne um pouco melhor na atividade porque ele já tem uma justificativa plausível. Isso significa que a pessoa não se propicia a fazer o melhor para Deus. Entendeu? E usa desse artifício para poder dizer aquilo. Então, existe uma funcionalidade que muitas igrejas têm, que é justamente o louvor da igreja. Seja ele em danças ou em músicas. E muitas das vezes se coloca como obra. Então, a pessoa faz uma obra mal feita para o homem e entrega a Deus. Então, eu consegui enxergar isso com muita facilidade quando era mentira, que a pessoa não se preocupava em fazer o melhor para mostrar o melhor e dizia verbalmente que aquilo era melhor para Deus. Aquela porcaria, muitas vezes. E aí, ramificando essa mesma posição, as obras do qual se colocado na próprio argumento dele são justamente essas. A pessoa não quer fazer o melhor para Deus, não busca fazer o melhor para Deus e abre a boca dizendo que sim. Então Deus torna-se o centro da boca de lixo de muitas pessoas que acham que está fazendo o melhor para ele. Você está falando em fazer o melhor para Deus como se ele não estivesse escutando aquilo. E aí entra a fala que Jesus transcreveu, que não é essa obra. Se fizesse como aquela outra que seria por amor e para o amor, teria melhor veracidade. Aquelas pessoas que a praticam sabem o fardo que carrega, entendeu? Então, para mim, fugindo dessa liturgia em falar e ter essa condição religiosa, que é os templos que buscam isso, eu particularmente desconsidero as mesmas obras como sendo para o meu Pai e pratico outras que são encontrar meu Pai nos outros. Então eu vivo em condição de entender uma palavra dele, que o amor, é impossível amar a Deus, mas para amar aquele ao próximo, a qual a gente se coloca como se fosse. Então eu busco tentar fazer o melhor dentro da concepção do que eu acredito que seja a obra, em ajudar o meu próximo, em trabalhar para que ele saia da condição muitas vezes periclitante que ele se encontra, e empurrar ele para que seja melhor favorecido e ele ande com suas próprias pernas. Isso para mim a obra é o que eu vivo atualmente. E sendo mais sucinto, Marcelo, a obra de Deus, no meu ponto de vista, é dar continuidade àquilo que Jesus fez. Olha aí. Quando ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura que crê e for batizada será salva, era Jesus ordenando aos discípulos a darem continuidade àquilo que ele começou a fazer. A palavra, então. Então, a obra de Deus é exatamente a continuidade de tudo que Jesus fez. E o que é que Jesus fez aqui na Terra? Você percebe que ele sempre esteve acessível a salvar, a perdoar, a curar, a restaurar. E o foco crucial do propósito de Jesus era o reino de Deus. Sim. Era levar a humanidade ao reino de Deus, a Deus. Então a obra de Deus, dando continuidade na sequência do ministério de Jesus, é exatamente alcançar um número muito expressivo de pessoas e levar essas pessoas até a Deus. Simples assim. Então vamos entender e resumir. A obra está muito bem em levar e viver a palavra do que ele falou para ramificar aquele critério de salvação, entendemos dessa forma, e você ajudar o seu próximo nessa mesma veemência. E vamos ser muito sinceros, existe muita distração dentro da igreja. Distração. Tudo é Deus. Desentoa, eu tô certo? Desentoa o sentido real musical do propósito daquela reunião.
a reunião nas igrejas tem a finalidade de ligar o povo a Deus. E você percebe que tem muita distração ali dentro. É muito complexo. Eu sou um pastor, mas o foco principal de um líder espiritual é conduzir a atenção exclusiva de todos a Deus. A gente não podemos distrair. Não está. Então a obra de Deus está distraindo muitas pessoas. A obra de Deus. Levando elas a entender que elas estão de fato certas fazendo a obra de Deus, enquanto na verdade elas estão sendo uma ferramenta de distração. Adoradores da distração. Eu particularmente não frequento mais templos, eu sou até anti-templo. Eu particularmente falo isso com clareza e não quero congregar de forma nenhuma. Principalmente, fica para quem entende aí, eu nunca me ateria a ir para uma igreja barulhenta. Quanto mais barulho, eu não consigo me interligar particularmente com o pai. Principalmente que ele fala para poder conversar com ele no meu silêncio do meu lar, no meu quarto, e isso eu pratico. Eu prefiro acreditar e viver as coisas do qual eu sei que me conotam uma integridade muito mais espiritual do que tão somente para um local, um carnaval propriamente dito, para eu poder ficar feliz e rodando e saltitante e não encontrar com meu pai no silêncio. Eu não posso compactuar com um cenário irracional, porque Paulo ele exige que exista racionalidade ao se reunir para adorar a Deus. E existem ambientes que realmente você não consegue entender o que está acontecendo. É impossível adorar Deus no silêncio, nesse quesito. É meio complexo. Bom, mais uma vez, meu ponto de vista é o que eu vivo. Então não há quem me faça mudar de opinião e obviamente é meio contraditório, porque ele é um pastor evangélico. Eu continuo orando por você. Vai que é demônio, né? Deus sabe. Só misericórdia na minha vida e na vida dos irmãos. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos nós, irmãos. Amém. Não esquece de seguir, tá? Seguir, meu Deus, misericórdia. Não se esquece de se inscrever. Agora vai perder uns 30 seguidores. Não esquece de dar um like, comenta, tá? Deixa o seu ponto de vista, tá? Ou discordando, ou concordando com o que foi falado, sim, porque o seu comentário para nós é muito importante.